Essa questão número 5 é o tipo de questão que eu digo, meu irmão, não vou trazer essa questão de novo, não. Véio. Não é possível, não. É o tipo de questão que eu digo, meu irmão, acho que o pessoal na aula vai pensar que eu não sei assunto. Porque eu vou te dizer, esse tipo de questão, e eu digo esse tipo de questão, não essa questão. Esse tipo de questão eu trouxe aí em praticamente todas as últimas aulas que eu fiz de direito constitucional, de resolução de questões. Por quê, professor? Porque eu só adoro esse conteúdo? Não, porque cai em prova. Só por isso, porque cai. Então eu separei para a aula de hoje questões do Instituto AOCP 2026 e 2025. Adivinha? Está lá a bendita questão sobre as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Se você não quiser estudar, né? Como diz aquela trend lá do Instagram, se você quiser viver, né? Tá aí. Então, se quiser estudar, todo mundo não sei. Isso cai. Cai não, despenca, então. Beleza? Vamos lá. No tocante aos direitos fundamentais, sob a perspectiva das gerações ou dimensões, é correto afirmar que os direitos fundamentais ligados à igualdade material, compreendendo os direitos sociais, econômicos e culturais, pertencem aos: letra A, direitos fundamentais de primeira geração; letra B, direitos fundamentais de segunda geração; letra C, direitos fundamentais de terceira geração; letra D, direitos fundamentais de quarta geração; letra E, direitos fundamentais de quinta geração. E aí, pessoal? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos lá. Gerações de direitos fundamentais. Esse é aquele slide que eu digo, meu irmão, velho. Pessoal, sério, eu não aguento mais não, velho. Explicar isso aqui não. Eu não aguento mais não. Qual que é esse? Eu vou dizer, meu irmão, vamos pegar algum aluno para explicar esse slide aqui, porque eu não aguento mais não, velho. Eu não aguento mais não. Eu já expliquei esse slide para em todas as últimas aulas. Não, eu dei aula para outros concursos, pô. E tá lá as questõezinhas. Não cai no Sebrae. Dei aula para PEMAL, tá lá. Sebrae cobrando. Não, dei aula da IDECAN lá para o pessoal de Santa Rita. Caiu também essa questão. Eu fui lá e botei a questão também. Aí agora, Instituto CP, PNPE também. Eu tô cansado, não aguento falar sobre isso mais não, velho. De verdade, sério mesmo. Eu trago assim porque realmente cai em prova, mas sinceramente eu já tô sem saco de falar sobre isso. Mas vamos lá, deixa eu me recompor, tomar um golinho de água e explicar. Pessoal, isso aqui cai em prova. A Jéssica, né? Jéssica Rodrigues, já está dando aula sobre isso. O Anderson também entrou agora. Entrou ontem na mentoria, já está dando aula sobre o assunto. Ei. Ô, professor, como é que eu faço para saber dessa mentoria? Vou deixar aqui o contato no chat. Deixar o contato aqui no chat, vocês podem falar lá, beleza? Beleza. Deixa de show, antes. Tu nem Xuxa é. Primeira geração dos direitos fundamentais. Liberdade. Pessoal, historicamente as pessoas buscaram ali fugir dos arbítrios do rei, do imperador, e queriam ser livres. As pessoas só queriam professar a sua fé, ou seja, escolher a religião que queriam professar. As pessoas queriam ter liberdade de expressão. As pessoas queriam ter liberdade de ir e vir. As pessoas queriam ter liberdade. Beleza, só liberdade. Queria que o Estado parasse de encher o saco. O Estado vai se preocupar com outras coisas, deixa eu viver. Deixa eu ir para onde eu quiser, voltar de onde eu quiser. Deixa eu expressar a minha opinião quando eu quiser. Deixa eu professar a fé que eu quiser, pô. Ô, Estado, para de encher o saco. Quantas e quantas guerras já tivemos, quantas e quantas revoluções já tivemos por conta de religião, porque o Estado queria impor uma religião para os seus cidadãos. Então, tivemos aí a Santa Inquisição, tivemos caças a bruxas por conta de perseguição religiosa. Quando o Estado se misturou com religião e começou a impor aquela religião para as pessoas. E as pessoas começaram a brigar por liberdade. E aí é que nasce a primeira geração dos direitos fundamentais, os direitos de liberdade, chamados de direitos negativos. Ô, professor, como assim direitos negativos? Porque
essas pessoas clamavam um não fazer por parte do Estado. Aqui ninguém queria que o Estado fizesse nada, não. Tá? Aqui ninguém queria que o Estado fizesse uma prestação, se fizesse melhorias na sociedade, não. Aqui as pessoas só estavam buscando que o Estado ficasse na dele, não se metesse em coisas que não deveria. Só isso. Aqui aconteceram as conquistas pelos direitos civis, direitos políticos, direitos de liberdade política, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade comercial. Aqui onde nasceram os direitos individuais, porque as pessoas buscaram um Estado liberal. Só que o ser humano, ele é inconformado por natureza. O ser humano é inconformado por natureza. E eles começaram a brigar, na segunda geração dos direitos fundamentais, por igualdade. E aí as pessoas começaram, ó, beleza, conquistei liberdade, agora eu vou atrás de igualdade. Porque não adianta nada eu ser livre para professar a fé que eu quiser, não adianta nada eu ser livre, ter uma liberdade comercial para escolher o emprego que eu quero, para vender as minhas coisas, e se eu não tiver igualdade, se eu estiver competindo em situação de desigualdade com outras pessoas. Então, agora, as pessoas começam a buscar por direitos a prestações. Aqui as pessoas querem que o Estado faça alguma coisa por ela. Aqui as pessoas querem que o Estado entregue uma educação de qualidade para todos, uma saúde de qualidade para todo mundo. As pessoas querem ter direito a lazer, as pessoas aqui querem ter direito a transporte, as pessoas querem ter direito aqui à cultura, as pessoas querem ter acesso às coisas para ter condições de igualdade. Porque, afinal de contas, o rico, quando ele quer saúde, ele vai no hospital particular. O rico, quando quer educação, ele promove a educação para você e para os seus filhos. Mas e o pobre? Como é que as pessoas vão ascender profissionalmente se as pessoas sequer conseguem viver porque não têm uma saúde de qualidade? Se as pessoas sequer conseguem ter uma educação de qualidade para ascender profissionalmente? Então as pessoas começaram a clamar que Estado, pelo amor de Deus, promova a igualdade para as pessoas. As pessoas precisam competir em situação de igualdade. Não adianta a gente dizer que a gente vai competir onde alguém já começa largando daqui e eu começo largando aqui de baixo. É através desse pensamento que nasceu as cotas raciais, né? E aqui, concorde você ou não, a ideia, pelo menos, foi essa. Foi colorir as faculdades, colorir o serviço público, tendo em vista que, em alguns cargos públicos, em algumas faculdades, a cor predominante da pele das pessoas é a branca. Então, é muito comum você olhar a formatura de medicina, por exemplo, e você vê só carinhas brancas. Por quê? Naquele quadro de formatura, de formando de medicina. A maioria das carinhas, historicamente, é branca. Por quê? Porque será que o preço da faculdade de medicina influencia? Claro que influencia. As faculdades de medicina são as mais caras do país. Então, só quem consegue, pela iniciativa privada, ser médico é quem tem pais com condição para bancar isso. E pelo setor público, só o pobre que estuda para caramba para chegar lá. Então, a situação é o seguinte, ó, vamos deixar isso aqui em pé de igualdade, pelo menos vamos tentar fazer isso, então a gente tem umas cotas para negros para colorir um pouco mais essa foto. Tá? Pelo menos a ideia é essa. Né? Se ela é boa, se é ruim, se funciona ou não, é discussão aí que não se acaba mais. Mas a ideia é essa. Então aqui são direitos de toda uma coletividade. Tá? Direitos que abrangem toda uma coletividade. Entenda a coletividade como pessoas determinadas. Tá? Na terceira geração, as pessoas começaram a brigar por direitos de fraternidade. Aqui não existia direitos de uma coletividade apenas. Ou seja, direito de um município, direito de um estado, direito de um país. Não. Aqui havia busca pelo direito de fraternidade. Direitos que abrangem toda uma humanidade, todas as pessoas, pelo simples fato de serem seres humanos. Aqui começou a busca pelo desenvolvimento, a busca pelo meio ambiente sadio, a busca do direito à paz. E fica muito claro quando você vê o direito à paz, porque não basta, por exemplo, o Brasil buscar a paz, se o país do lado não buscar a paz. Se o país do lado não buscar a paz, o Brasil
eventualmente podem entrar em guerra. Então, quando a gente fala de direitos de terceira geração, a gente fala direitos que afetam toda uma humanidade e não apenas uma coletividade determinada. Tá? Então, aqui, na segunda e na terceira geração, houve a busca por um Estado social e um Estado democrático social. Essas são as 3 primeiras gerações dos direitos fundamentais. Beleza? Beleza? Massa, então. Para memorizar isso daqui, como é que funciona? Aí a gente tem um bizu, ó, gerações de direitos fundamentais. Liberté, égalité e fraternité. Se não decorar, vai o quê? Vai se lascar, exatamente, Virani. Se não decorar, vai se lascar. Liberté, égalité e fraternité. Se não decorar, vai se lascar, porque isso aqui cai em prova, tá? Isso aqui cai em prova. Tanto é que várias aulas na sequência eu venho trazendo questões desse tipo. São questões diferentes, de bancas diferentes, cobrando o mesmo conteúdo. Então, eu, sendo você, estudaria. Tá? Professor, o que significa liberté, égalité e fraternité? É o lema da Revolução Francesa, meu filho. Tá? Então, para você não passar vergonha na Copa do Mundo agora, quando você vê essa bandeirinha aí, é a bandeira da França. Tá? E a França tem como lema, aí a Revolução Francesa teve como lema liberté, égalité e fraternité. Se você não decorar, você vai se lascar. Tá? E aí, o que é que significa liberté, égalité e fraternité? Liberté, liberdade. Égalité, igualdade. Fraternité, fraternidade. E esses são os lemas da Revolução Francesa. E, por coincidência, são as gerações de direitos fundamentais que a gente acabou de ver. Liberdade, igualdade e fraternidade. Olha para isso. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité e fraternité. Se não decorar, vai se arrebentar. Beleza? Beleza, então, professor. Só que aí, isso não basta. Isso não é suficiente. Isso não basta. Isso não é suficiente para memorizar. Não basta saber de liberté, égalité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês precisam saber o que existe dentro de cada um dessas gerações. Quais foram os principais direitos conquistados em cada uma dessas gerações. E a gente vai ver agora. O nosso próximo Bizu na Veia. Bizu na Veia, que fala dos direitos conquistados dentro dessas gerações. E você vai lembrar com a seguinte regra mnemônica. Primeiro passo, você vai ligar o PC. Fundamentais, que a gente já viu. Tem uma geração de direitos humanos que a gente já viu, que é a liberdade. Quais foram os principais direitos conquistados aqui? Você lembra do ligue o PC, porque PC comportam os direitos políticos e os direitos civis. Ah, professor, entendi. E o segundo passo, professor, ou segunda geração de direitos fundamentais? Você aperta o ESC. Professor, o que significa ESC? Direitos econômicos, direitos sociais e direitos culturais. Os direitos sociais, como a Jéssica falou, a gente tem um macete para memorizar, né? É o Dilma sem PT. Não é isso, Jéssica? Então, o aluno antigo já sabe dos macetes para memorizar. Então, direitos sociais, Dilma sem PT. Então, primeiro passo, liga o PC. Segundo passo, aperta o ESC. E terceiro passo, ou terceira geração dos direitos fundamentais, insira o CD. Professor, eu sou de 2005 para cá, eu não sei o que é CD, não, sabe? Não sabe perceber. CD significa coletivos e difusos. Então, direitos coletivos, direitos difusos, direitos de toda uma sociedade. Difuso significa isso, pessoal. Direitos de todas as pessoas indistintamente. Então, são de pessoas que eu nem conheço. Tá? Difuso significa isso, pessoas que são indeterminadas. Tá? Beleza? Primeiro passo,
segundo passo, terceiro passo. Primeiro passo, liga o PC. Segundo passo, aperta o S. Terceiro passo, ensina o CD. Dessa forma, você lembra dos principais direitos conquistados nas gerações dos direitos fundamentais. Beleza? Print, foto para quem quiser e a gente vai avançar. Simbora então. Questão 5. No tocante aos direitos fundamentais, sob a perspectiva das gerações ou dimensões, pessoal, essas expressões são sinônimas, tá? Pode ser gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. O nome antigo, porém ainda usual, é gerações. O nome novo é dimensões. Tá? A doutrina mais moderna prefere classificar como dimensões. Porque a ideia de gerações pode ter a conotação seguinte: depois da conquista do primeiro direito, a primeira geração, os primeiros direitos da primeira geração, veio uma segunda geração que substituiu o anterior. E não foi assim. Essas gerações são cumulativas. As pessoas vão conquistando direitos e cada geração posterior acumula a geração anterior. Tá? Então, são gerações que se acumulam, e não como o entendimento geral da palavra gerações. Surge uma geração e porque morreu a outra. Não é assim que acontece. Nas gerações de direitos fundamentais, essas gerações são cumulativas. Por isso a doutrina moderna prefere dizer não. Vamos chamar de gerações? Não. Vamos chamar de dimensões dos direitos fundamentais? Eu acho que fica mais coerente. Tá? Mas são termos sinônimos. Beleza? É correto afirmar que os direitos fundamentais estão ligados à igualdade. Opa! Igualdade. Liberté, égalité e fraternité. Se não decorar, deixa eu ver se o horário permite. Permite, passou das 10. Se não decorar, vai se fuder. Por quê? Igualdade, a gente viu que direitos fundamentais de segunda geração, meu filho. Então decore, liberté, égalité, fraternité. Se não decorar, vai se arrombar, porque cai na prova. Eu já trouxe várias questões mostrando para vocês. Isso cai, meu povo, isso cai. Liberdade, primeira geração. Igualdade, segunda geração. Fraternidade, terceira geração. Beleza, meu povo? Tranquilos? Massa? Show de bola?